Gravando, presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas da Primeira Câmara Julgadora, do dia 18 de junho de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Eu vou verificar o quórum no sistema de EPAT, pedir para todos os juízes confirmarem presença. Agradeço a todos. Vou iniciar a sessão no sistema. Temos 4 processos dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrono está presente. Então, iniciando os trabalhos com o processo de IDERI, distribuidor de cosméticos e prestação de serviço limitada. É um recurso ordinário. Relator é o Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. E se puder abrir para eu editar também, por favor, Um momentinho presidente. só. Muito bem, doutor Eduardo. Já é possível disponibilizar o voto? Perfeito, só um minutinho. Bem, presidente, já fiz aqui, já editei o voto, então eu vou apenas trazer aqui o relatório, para daí na sequência ver em 15 minutos a sustentação oral do patrono da recorrente. As acusações fiscais, elas dizem respeito, 1. A falta de pagamento de ICMS por emissão de documento fiscal sem o destaque e cálculo do ICMS, operação própria no caso, por considerar operações tributadas como não tributadas, esse é o item 1 do auto, e ausência de pagamento do imposto estadual em operações sujeitas ao regime de substituição tributária, ICMS-ST, em virtude da emissão de documento fiscal sem o destaque e cálculo do ICMS-ST, por considerar, assim como no item 1, operações tributadas como não tributadas. Então, houve a decisão da DTJ de São Paulo, Unidade de Julgamento de São Paulo, mantendo o auto, reconhecendo a legitimidade das acusações fiscais. A recorrente apresentou recurso ordinário e, como consequência, a Fazenda as contrarrazões. Eu não vou aqui atentar ao que consta do relatório, que de uma forma sintetizada são todos os argumentos da recorrente, porque, claro, isso vai ser feito agora na sustentação oral. Então, o patrono fique à vontade para proceder à sustentação oral. Bom dia, senhoras e senhores. Trata-se de um tema que eu vou separar em duas partes, né? Existe um auto de infração idêntico, né? Exatamente igual, só modifica em relação ao ano. E esse processo que eu estou me reportando, ele está na presidência do Tite para avaliar a oportunidade e conveniência de juntar os dois processos, esse processo atual, que a gente está falando agora, e o outro que eu me reportei. Inclusive, né, existe nos autos essa diligência para o presidente do Tite, justamente para que se exista uma decisão única, né,
que realmente exatamente os mesmos termos, a mesma acusação, e a única coisa que ocorreu foi período distinto. Rapidamente, eu vou ler o despacho, o voto, na verdade, a ementa do processo 442.082, né, que diz que o julgamento foi convertido em diligência para a presidência do Tite deliberar acerca do pedido de conexão e redistribuição por prevenção. Então, certamente, haveria uma unificação desses dois processos. E o que acontece é justamente para se evitar decisões diferentes ou evitar um trabalho redobrado. Então, esse primeiro ponto, eu passo a deliberação de vossas senhorias, caso queiram que eu prossiga, eu prossigo, caso queiram debater esse tema, senão eu prossigo aí com a sustentação. Tá? No caso, o que nós temos? Uma operação de transferência de mercadorias do Rio de Janeiro para São Paulo. Tá? Uma operação de transferência de mercadorias. E essa transferência de mercadorias, a gente está falando de produtos cosméticos, produtos para cabelo. E fica a questão, como, em que momento e quem paga a substituição tributária do ICMS? Então, o ponto que nós temos é quem paga a substituição tributária do ICMS quando se tem uma transferência de mercadorias entre estabelecimentos, logicamente por ser transferência do mesmo contribuinte. Existe uma posição do fiscal, e que foi ratificada em primeira instância, querendo usar o convênio ICMS 8193. E esse convênio, ele diz que nas transferências, o destinatário, adquirente, é que paga o ICMS, ST. Bom, mas esse entendimento do convênio não foi recepcionado, repito, não foi recepcionado pela legislação de São Paulo. A legislação de São Paulo, no artigo 426A, ele coloca que há a necessidade do pagamento da substituição tributária de forma antecipada, quando da transferência. Então, nós temos o artigo 426A, vamos dizer, uma norma que, entendo eu, prevalece sobre o convênio, por ser mais específica, que diz que tem que ter o pagamento da ST na substituição tributária. E o que foi feito? Foi pago a ST nessa operação de entrada. E, inclusive, essa disposição do regulamento, ela está amparada na Lei 6.374/89, que no artigo 8º, ele diz que o regulamento vai dispor como se paga o ICMS-ST nessas operações. Eu lembro, no ano de 2005, quando a substituição tributária começou a ter muita força, esse tema foi questionado. E eu me recordo de um julgamento, uma palestra, enfim, do Rosa, que ele falou, não, o Estado de São Paulo definiu que a entrada tem que ter a ST, para evitar algum tipo de sonegação. Então, existe uma regra paulista que tem essa determinação. Então, quer dizer, o fiscal, logicamente, para cumprir o seu papel de ente arrecadador e de ente autuante, ele fez essa interpretação. Não, vou aplicar nesse caso o convênio 81 porque é mais conveniente à minha percepção e ao meu interesse, que é autuar. E também, aí olhando a questão, existe o protocolo ICMS entre o Rio e São Paulo, vigente à época. Esse protocolo ICMS também permitia que o Estado de São Paulo faça esse tipo de alteração, ou seja, que exista efetivamente o pagamento da ST na entrada, em função do protocolo a ser pago pelo remetente da mercadoria. Então, nós estamos falando aí de uma goleada de 3-1, né? Um 3-1 para a interpretação de quê?
existe a efetiva e clara interpretação legal e regra legal que a ST paga na entrada quando se fala em transferência de mercadorias e pago pelo remetente. Bom, viramos para o segundo tempo. Soluções de consulta. Eu encaminhei os memoriais, eu selecionei 8 soluções de consultas. Todas elas dizendo que tem que se aplicar o artigo 426A do regulamento do ICMS quando da transferência de mercadorias, ou seja, a ST tem que ser paga na entrada e esse pagamento na entrada é feito por quem há a determinação de protocolo. Então, no caso dos autos, o remetente. Então, nós estamos falando aí 4-1, primeiro minuto do segundo tempo, 4-1 para a tese do contribuinte. O TIT, eu também mencionei, existe um julgamento que diz o seguinte, que o artigo 426 tem que ser aplicado. Né? Então, é um julgamento da terceira Câmara Julgadora, processo auto de infração 422.112.6, que diz, note-se que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é atribuído ao remetente da mercadoria, matriz da recorrente localizada em Minas Gerais. Dúvidas quanto a este ponto não há. Então, quer dizer, na transferência, é sempre aplicada essa regra do 426A, ou seja, tem que ser pago na entrada. Quem vai pagar depende do protocolo. Então, nós estamos falando aí de mais um intento, de mais um argumento que demonstra que não é possível manter o auto de infração, já que o ICMS, foi efetivamente recolhido, a substituição tributária, no momento em que o regulamento determina. E esse auto, inclusive, ele tem outras particularidades que demonstra, né, que o quão difícil para o contribuinte se estabelecer em São Paulo. Por quê? Tem uma regra posta, como eu digo, nós estamos falando aí de 5 pontos que favorecem essa interpretação. A única interpretação desfavorável é o convênio. Agora eu pergunto a vossas senhorias, se eu, contribuinte, alegasse o convênio contra 5 argumentos, eu não teria por onde ir. Então, a insegurança jurídica de se tirar da cartola um argumento totalmente deslocado, olha, o convênio, na regra geral, diz que... E nós sabemos, né, que hoje, até pela questão dos julgamentos administrativos, eles têm que ser baseados na lei estadual, na lei posta. Então, eu não posso me socorrer da Constituição, arguir a inconstitucionalidade ou mesmo em princípio do convênio. Eu tenho que me valer do que eu tenho, das regras postas. E essas regras postas, elas foram validadas pelo consultivo da Fazenda. Né? Como eu disse, foram juntadas várias soluções de consultas, várias, que todas elas dizem a mesma coisa. Olha, na transferência de mercadorias, o ICMS-ST deve ser pago na entrada e, no caso, pelo remetente. Bom, é um tema que, por si só, ele demanda se debruçar muito nessa construção da legislação, e como eu coloquei, existem muitos e bons argumentos demonstrando que o contribuinte agiu corretamente, ou seja, tem a regra, artigo 426A, na transferência, quando se trata de empresas de unidades que não fabricam, não importam ou não arrematam, quem que paga a ST? É a entrada. Paga quem for definido pelo protocolo, o remetente. Foi feito. Bom, a autuação transcorreu com outra interpretação. Aí, 2 pontos importantes antes de finalizar. Houve o pagamento da ST? Houve, o pagamento foi feito na entrada. Notem, pasmem, esse valor não foi considerado. Não foi, simplesmente o auto de infração desconsiderou, como se não tivesse feito nada. Realmente, eu acho que hoje, né, a gente está vendo como funciona o processo administrativo, inclusive esse novo entendimento do STF nas execuções fiscais, que a gente precisa ter a prévia, vamos dizer, a prévia
tentativa de conciliação entre fisco e contribuinte. Então, como se despreza um pagamento que está no caixa do governo? Foi totalmente desprezado, absolutamente desprezado, jogado fora todo o pagamento feito pela empresa. Então, do jeito que está, o contribuinte fala, bom, eu não pago, eu vou depositar em juízo, o juiz que decide. Enquanto isso, o caixa do governo pode ruir. Então, o que a gente tem que entender é, foi pago o ICMS-ST na entrada, na forma que estava da interpretação. O que aconteceu? Bom, a fiscalização entende que deveria ser pago na saída do destinatário em São Paulo. Bom, mas e aquilo que foi pago na entrada? Não foi considerado. O que por si só, né, pensando nas regras de boa prática administrativa, os valores que todos nós devemos preservar, que evita, inclusive, o Estado tendo um valor que não é dele, esse valor deveria ser considerado, e não foi. E por fim, né, que foi um dos grandes argumentos aí do fisco, não, mas tinha que ser pago na saída, porque entendo que há um planejamento tributário, porque quem paga na entrada paga menos, e aquela coisa toda. Vejam, essa questão já caiu de madura há muito tempo. Por quê? Vejam, o Estado que criou a regra da substituição tributária. Não foi o contribuinte cumpre. E o contribuinte cumpriu, inclusive com base em soluções de consultas. 2, existe em São Paulo, para o varejo, a regra do complemento ao ressarcimento. Então, se não foi pago, ou se foi pago menos, ou qualquer que seja o argumento retórico e quase que infantil para que se coloque uma exigência de pagar ST na saída, o varejo vai complementar. E ele complementa ou pelas regras aí da portaria CAT 42, de acordo com o preço efetivo de varejo, né, o preço que praticou. A ST, aqui entre nós, a gente já sabe, é um sistema mais desastroso que já criaram. Essa criação do Mauro Ricardo, o Ricardo Mauro, enfim, lá o ex-secretário da Fazenda, de antecipar a caixa, isso já está ultrapassado. Os estados que têm uma legislação mais moderna, por exemplo, Santa Catarina, já aboliu quase que plenamente a substituição tributária. Então, a gente nota que a substituição tributária é um tema que hoje não se aplica mais. E tem um outro fator, o próprio Estado, ele tem uma ferramenta, entre aspas, anti-elisiva, se fosse o caso, teriam que aplicar um regime especial de ofício e atribuir ao remetente paulista, ao adquirente paulista, a condição de substituto tributário. O Estado não fez, aí o fiscal ele quer fazer, usando um auto de infração, como eu falei, baseado num convênio ICMS e abrindo mão de toda a legislação estadual, protocolos, inclusive a lógica e a serenidade tributária. Então, o que se nota é isso. Há um auto de infração que não respeita qualquer regra legal, não respeita o princípio que nós temos hoje no processo administrativo, que é fazer valer a lei estadual e não convênio, que exacerba no sentido de não considerar pagamentos efetivamente feitos e quer criar uma tese apenas para manter a autuação. Então, com isso, eu agradeço a atenção e peço que seja dado provimento ao meu recurso. Obrigado. Agradeço, doutor Aquiles. Doutor Eduardo. Bem, parabenizo o patrono pela sustentação oral, bem objetiva, bem clara. Eu vou proceder à leitura do meu voto. Bem, então eu já mencionei de forma resumida do que se tratam as acusações fiscais. E aí eu não preciso mencionar, mas eu faço uma síntese de praticamente todas as alegações da recorrente no seu recurso ordinário. Digo, a celeuma decorre da recorrente apregoar o recolhimento do imposto incidente nas saídas por ela promovidas a cargo da filial fluminense,
na entrada do produto na filial paulista, nos moldes do protocolo ICMS 104 de 2012. Segundo o entendimento da autuada, o convênio ICMS 81 de 93 não teria sido recepcionado pela legislação paulista, iria de encontro com o referido protocolo, este último plenamente aplicável ao caso vertente. Ao seu turno, o trabalho fiscal sustenta o recolhimento do tributo nas saídas promovidas pela recorrente atacadista, na condição de substituto tributário nos moldes do convênio 81. Recebimento da mercadoria transferida pelo estabelecimento paulista, recorrente, sem recolhimento na entrada, mas com destaque do ICMS operação própria e IST nas saídas vendas aos seus clientes em território bandeirante. Em outros termos, no sentido do fisco paulista, não caberia recolhimento do ICMS-ST pelo estabelecimento fluminense nas aludidas transferências, entre Rio e São Paulo, por tratar-se de obrigação de apuração e recolhimento pelo estabelecimento destinatário paulista na ulterior, nas posteriores saídas das mercadorias. No que concerne a específica matéria preliminar, a alegação da recorrente quanto à necessidade de reconhecimento de nulidade da decisão recorrida por falta de motivação, reproduzo antes a parte do julgado recorrido que pretensamente examinar a questão de fundo, ou seja, a interpretação da legislação tributária nas transferências interestaduais de cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador, a saber. Então aqui eu acho que eu não preciso ler, mas eu destaco em negrito que eu reputo mais importante dos itens 17, 18, 19 e 20 da decisão recorrida. Digo, penso que a decisão recorrida não procedeu ao efetivo cotejo entre as normas contidas no Convênio 81 e no Protocolo 104, expediente primordial para a fundamentação da decisão. Isso porque cada uma dessas normas traz específicas situações fáticas que excepcionam a aplicação do regime especial de substituição tributária do ICMS. Nota-se que a decisão recorrida deixa de adentrar no cerne da questão ao sequer mencionar a circunstância fática trazida pelo Protocolo 104, deixando de proceder à comparação à situação fática, ao seu turno, descrita no Convênio ICMS 81. O julgado de primeira instância passa ao lado da discussão ao ponderar genericamente que o Convênio 81 se refere a normas gerais a serem aplicadas a regimes de ST, instituídos por convênios ou protocolos, ao passo que o Protocolo 104 diz respeito a ST em operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador, envolvendo os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Embora a decisão recorrida seja bem elaborada, nesse importante ponto foi vaga e imprecisa, na medida em que afirmou que, abre aspas, as normas gerais fixam o regime aplicável à generalidade de situações jurídicas de um determinado tipo, já as normas específicas estabelecem um regime diverso a certo tipo de situações previstas na norma geral, fecha aspas. O decisum afirma perfunctoriamente que, abre aspas, isso não significa dizer que regras gerais específicas sejam incompatíveis entre si, fecha aspas. Por quê, Eu digo, por que ela é perfunctória? Porque não explica em que medida não haveria incompatibilidade entre as aludidas normas. A discussão do caso concreto indica justamente o contrário, ou seja, a dissonância entre o convênio e o protocolo. Justamente por isso é que se faz necessário o exame, entenda-se, sopesamento, do conteúdo das aludidas normas para ulterior juízo de valor. Não foi, todavia, o que ocorreu, tendo em vista a omissão da decisão recorrida. Como bem anotado no recurso ordinário, o julgador singular deve realmente explicar o porquê do prevalecimento da regra geral, Convênio 81, sobre regra específica, Protocolo 104, após confrontar o conteúdo dessas normas, pois elas trazem tratamentos próprios para situações fáticas distintas e que, ao que tudo indica, aí eu grifo, eu coloco em negrito, incompatíveis, em caminho contrário ao que entende sem motivação a decisão recorrida.
Para ser mais claro, o convênio 81, cláusula 5ª, estatui que a substituição tributária não se aplica às transferências para outro estabelecimento, exceto varejista, do sujeito passivo por substituição, hipótese em que a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto recairá sobre o estabelecimento que promover a saída da mercadoria com destino à empresa diversa, fecha aspas. Por outro lado, o protocolo 104, cláusula 2ª, dispõe que o disposto neste protocolo não se aplica às transferências promovidas pelo industrial para outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica, exceto o varejista. Não por acaso, o recurso ordinário destaca que, de acordo com o protocolo 104, de aplicação específica, somente não há incidência do ICMS-ST nas transferências promovidas pelo industrial para outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica, exceto o varejista. A decisão recorrida deveria ter adentrado na matéria controversa para, repito, fundamentar o posicionamento adotado, que deve ser fruto de verdadeira interpretação das normas em convênio e protocolo. Data máxima vênia, em que pese meu respeito ao trabalho do julgador singular, tenho para mim que a forma com a qual a decisão procura analisar a celeuma não é clara, dificultando o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório pela recorrente. É por isso que, apesar das considerações tecidas pela hora recorrente na defesa de Folhas, a decisão recorrida foi omissa, deixando de se manifestar expressamente, como deveria, sobre pontos juridicamente relevantes trazidos ao processo, o que não pode ser admitido. Tenho para mim, portanto, que tal fato eiva de nulidade o deciso. Aí eu digo que a omissão da decisão, ela viola o artigo 12, né, da Lei Complementar Paulista 939 de 2003, assim como o artigo 38 da Lei Paulista 13457 de 2009, e reproduz esses dispositivos legais. Tecidas essas considerações, faz-se necessário o retorno do processo na instância quo para que o juízo singular se manifeste sobre a questão em comento. Além disso, dessume do item 8 da decisão recorrida a observação de que a mesma não está obrigada a debruçar sobre todas as alegações da parte, e aí eu abro aspas para reproduzir parte do julgado, quando já tem encontrado um motivo suficiente para fundar decisão. Aqui deve ser fundamentado, devo ter digitado errado. Nem se obriga a ter seus fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um os seus argumentos, fecha aspas. Digo, mencionada a ponderação do julgado recorrido deve ser vista com cautela em cada caso concreto, sob pena de falta de prestação jurisdicional. É o que identifico no auto lavrado, falta de motivação do deciso. Porquanto, como já evidenciado neste voto, não houve a imperiosa manifestação do julgador singular no que diz respeito à principal questão de mérito trazida ao processo para discussão. Finalmente, registro meu desconforto com o tratamento dado pelos subscritores do recurso ordinário ao trabalho e às pessoas do agente fiscal de rendas e do julgador de primeira instância. Não se pode admitir comportamento tão desrespeitoso a esses profissionais, como igualmente não se pode desqualificar os representantes dos contribuintes autuados em hipótese alguma, devendo-se ter cautela com acusações que possam implicar até mesmo em sérias e indesejáveis consequências jurídicas. Me refiro, entre outras, às afirmações da recorrente de que, abre aspas, a alegação do julgador quanto à questão da ICMS operação própria é de má-fé, já que o ICMS foi efetivamente liquidado, folhas 1490. A interpretação do agente fiscal demonstra sua má-fé, especialmente porque vai de encontro com a regra paulista e que o agente fiscal se comprometeu em seguir, folhas 1497. No caso, o fiscal traz um desenho medíocre, folhas 10, não reproduzido para evitar poluição desse texto, para explicar sua indevida tese, pois se fosse clara, não precisaria de tão monstruoso desenho, onde coloca a sua pretensa base fiscal em cápsula estralada, pintada com cor gritante. Ora, esse tipo de prática retórica, além de causar vergonha alheia pela primariedade do desenho, demonstra que o fiscal busca de toda forma ludibriar o leitor. Folhas 1494. O que vale dizer, a regra específica de incidência do ICMS-ST para os produtos da recorrente tem que obedecer ao que diz o artigo 426A do regulamento.
Assim, impossível dar guarida à lunática pretensão fiscal de não aplicação dessa regra em vista do convênio 81, folhas 1499. E, ora, a CAT deixa claro a transferência interestadual entre unidades de uma empresa atacadista. É uma operação abrangida pelo ICMS-ST que obrigatoriamente deve seguir o 426A, o que afasta por completo o indecente argumento usado pelo fiscal e demonstra ser absurdo e frágil construção de que o convênio de ICMS 81 prevalece para o caso presente, folhas 1500. Digo eu, em face do exposto, omissão da decisão recorrida, há que ser reconhecida a nulidade da decisão ACO, determinando destarte o retorno do auto à primeira instância para que se proceda a novo julgamento, desta vez com a devida prestação jurisdicional, ou seja, com a necessária análise especificada no presente voto. Como consequência, deixo de manifestar por hora acerca das demais questões ventiladas no processo. Então, em suma, o que eu identifico aqui é que na principal questão de mérito, a decisão ela foi omissa. Ela meio perpassou, disse muito de forma vaga, imprecisa, que não haveria incompatibilidade entre as normas, mas sequer foi lida o teor do protocolo 104 de 2012 para comparar essas situações. E isso é esmiuçado tanto na defesa quanto no recurso ordinário. E também por essa razão, por eu entender que deve voltar ao julgado para a primeira instância, eu penso, a princípio, que não seria o caso de entender por essa prevenção, de procurar já essa conexão com outro auto de infração, porque primeiro precisaria, pelos meus sentidos, você ter uma decisão da Câmara Julgadora. E eu acho que não é possível porque houve uma omissão na instância ACO. Então, é assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. De fato, se prevalecer o voto do doutor Eduardo, para haver a conexão, os processos devem estar na mesma fase processual. Tá? Então, se prevalecer o voto do doutor Eduardo, o auto retornaria à primeira instância, então não seria o momento de analisar a conexão. Tá? Seria só depois da eventual nova decisão em primeira instância. Muito bem, com suas observações. Só ficou uma dúvida, doutor Eduardo, doutor Aquiles. As operações de transferências foram entre indústria e atacado ou entre dois atacadistas? Doutor Inácio, entre dois atacadistas. Dois atacadistas. Essa empresa é uma empresa distribuidora, inclusive nos autos e no próprio corpo do recurso e impugnação, há o cartão de CNPJ deles, que indicam que são empresas atacadistas, que não têm nenhuma atividade. Pelo CFOP e por outros indicativos das notas, também tem essa indicação, tá? Que é uma mercadoria de revenda, não foi produzida, importada, enfim, é uma mercadoria de revenda. Tá. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, aparentemente, supondo, né? O protocolo ICMS 104 diz que não se aplica às transferências promovidas para industrial para outro estabelecimento, mesma pessoa jurídica, que não seria o caso. Né? Porque o protocolo ICMS 104, a exceção é transferências entre industrial e outro estabelecimento, que não é o caso, não seria o caso. Né? E o convênio ICMS, ele diz que não se aplicaria basicamente a todas as transferências. Né? É isso, né? Então haveria algum conflito nisso daí. A não ser quando fosse varejista, né? Varejista também não é o caso, né? Mas não é o que está se discutindo. Então, pelo que estou entendendo aqui, pelo convênio ICMS 81, ele se aplicaria no presente caso. Pelo convênio 81, não se aplicaria ao presente caso, pelo convênio 81. Pelo protocolo ICMS 104 e 12, se aplicaria, pelo que está escrito aqui. Né? Tá. Ok. O processo está em discussão. Não bem inscritos, vou encerrar os debates. Só falar, tecer um comentário. Okay. Não, no início, quando eu li o voto do doutor Eduardo, eu tinha ficado um pouco em dúvida, né? Mas aí eu olhei o voto e
e eu acredito que, como isso seja uma questão fundamental, então, né, não foi especificado aí realmente a diferença da aplicação desses dispositivos, então eu vou concordar. Eu ia fazer uma manifestação, Sim, mas não vou mais. isso que eu fiquei em dúvida, por isso que Eu também eu fiquei bem em dúvida, mas tirei essa dúvida, né? Porque é, são transferências entre atacadistas, então pelo convênio não se aplicaria, né? sim, A ST. sim, Pelo protocolo se aplicaria, sim, né? Então, tá, realmente, acho que tem que ficar bem claro isso daí, né? sim. Sim. Só assim, eu fazer uma observação, doutor Aquiles, o doutor Eduardo até destacou o voto e nós também colocamos o nosso parecer. A próxima vez que os doutores forem fazer um recurso ordinário, para, né, se atentar contra essa linguagem, né, um pouco agressiva e contra a fiscalização, porque isso não é o padrão aqui, né? A gente consegue argumentar de forma incisiva, porém sem ofensas aí ao trabalho aqui do lado de cá do fisco, tá? Bom, o meu sogro ele foi fiscal por muito tempo. Eu fui juiz do TIT aí por 8 anos. É, logicamente, linguagens são linguagens, mas eu acolho aí a manifestação, agradeço e certamente da próxima vez vou ser menos impetuoso. Mas do outro lado, o contribuinte também fica muito chateado ter que pagar 2 vezes e não reconhecerem pelo menos o pagamento feito. Então, como eu visto a camisa dos meus times, né, dentre eles essa empresa, eu tomei para mim essa dor. Mas obrigado pela ponderação e na próxima vez vocês vão ver as palavras mais carinhosas ou menos agressivas. Ok. Eu estou verificando a presença, verificando o quórum no sistema de empate. Muito bem. Todos os juízes confirmaram a presença. Vou iniciar a votação. Muito bem, encerrada a votação. Então, o processo de DEL, distribuidor de Cosmos de prestação de serviço limitada, retornar à primeira instância para nova decisão. Agradeço pelo doutor Aquiles. Bom dia. Passar para o processo de Santer, fábrica de papel Santa Terezinha S.A. É recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. O leitor relatório trata-se de retorno aos autos da instância ordinária determinada pela Câmara Superior, que reconheceu a nulidade parcial da decisão anterior e determinou a avaliação das ligações contra a evidente nulidade da autoinfração devido à sua falta de motivação. Os itens 2 e 4 aí não estão em discussão, faça adesão ao PEP-CMS. Permanecem em discussão as seguintes acusações: acreditar-se indevidamente semestre por ter efetuado lançamentos no campo 57 das suas guias, valores relativos a testes extemporâneos sobre insumos, que na realidade se trata de matéria de uso e consumo. Acreditar-se indevidamente semestre devido à operação de entrar mercadorias para uso e consumo no próprio estabelecimento. A decisão primeira instância julga o procedente o AIM. Inconforme à decisão primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo a nulidade de autoinfração, sucessivamente o cancelamento da exigência, que seja afastada as multas punitivas e a aplicação da taxa SEC. A doutora Imputação Fiscal manifestou-se por não provimento de recurso ordinário. A acolhendo a quarta Câmara Julgadora negou o provimento de recurso ordinário. O processamento de recurso especial do contribuinte foi deferido. A Câmara Superior acatou a alegação da falta de apreciação das, abre aspas, alegações na recorrente contra a evidente nulidade da autoinfração devido à sua falta de motivação, e determinou a avaliação da matéria. A protesto de sustentação oral expressamente requerida. Dr. Marcos, fique à vontade para realizá-la. Agradeço, doutor Inácio. Caríssimos julgadores e demais colegas aqui presentes, bom dia. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade e me comprometo a ser extremamente objetivo em minhas palavras.
Conforme já adiantado pelo ilustre relator, o presente auto discute justamente o creditamento realizado pela Santer na aquisição de bens tratados pela fiscalização como os bens de uso e consumo. Justamente se reportam aos itens 1 e 3, já que houve pagamento dos itens 2 e 4. Neste caso, apenas para contextualizar, nós estamos falando do processo produtivo de fabricação de papel da Santer, e nesse processo a Santer se utiliza de telas, feltros, facas, contrafacas, lâminas, discos para refinador, conjuntos cônicos, réguas de corte. Todos esses materiais eles são utilizados no processo produtivo diretamente e sofrem o desgaste. Sem entrar muito nessa discussão, já que o objeto de análise deste recurso ordinário ele se refere a uma nulidade do auto de infração, de fato, a recorrente, desde a fase de impugnação, ela demonstrou essa nulidade porque não houve qualquer demonstração do motivo que esses produtos seriam de uso e consumo. O processo ele veio aqui para a quarta Câmara Julgadora, ele foi julgado e, à época, só foi discutido a questão de que se seria ou não produto relacionado a uso e consumo, ou se trataria de bens intermediários. E por maioria foi decidido que se trataria de bens de uso e consumo, mas de fato não houve análise preliminar do auto de infração, ou seja, se o auto de infração preencheria todos os requisitos. E é justamente nessa linha que a recorrente passa a delimitar sua sustentação oral. Sendo bem objetivo, em momento algum a autoridade fiscal atuante tenta afastar a classificação dos produtos da Santer como produtos intermediários e até mesmo justificar que seriam bens de uso e consumo e por qual motivo. De fato, não consta. Não há qualquer demonstração com relação à falta de pertinência desses produtos com a sua atividade industrial e a própria ausência de desgaste do produto no processo produtivo de pastas de celulose. E basicamente, caríssimos jogadores, analisando todos os documentos elaborados pela fiscalização, nós podemos resumi-los em três, que jamais suprem a motivação da autuação. Seriam o auto de infração, o relatório circunstanciado, que apenas afirmam a ocorrência de creditamento indevido com base no dispositivo de vedação de crédito para uso e consumo, sem se adentrar em qualquer especificidade do produto. Essa análise ela está bem fácil e consta das primeiras páginas do auto de infração e especificamente as páginas 7 e 8, que demonstra que o relato ele é tão sucinto que só consta um parágrafo para dispor sobre o item 1 e um parágrafo para dispor sobre o item 3. É basicamente um parágrafo falando que o creditamento ele ocorreu de forma indevida, mas não explicando o motivo, e citando sequencialmente os produtos que se reportam a isso. Mas em momento algum há uma citação expressa do motivo pelo qual esse produto seria de uso e consumo, e de fato a recorrente sempre esteve à disposição da fiscalização, não foi uma ausência de prestação de informação ou qualquer coisa do tipo. E o terceiro documento, de fato, seria uma simples planilha que consta as notas fiscais e bens, novamente, acostado a partir das folhas 16, que apenas constam o nome, o NCM de cada produto e o local da aplicação. Mas, novamente, não há uma fundamentação para demonstrar que esse produto seria de uso e consumo, para demonstrar que não houve o desgaste, para demonstrar que não foi utilizado no processo produtivo da recorrente.
Então, também não há como se extrair essa informação do próprio dispositivo legal do regulamento que foi utilizado pela fiscalização, que no caso ele é o artigo 66, inciso 5, que é apenas uma vedação de crédito para fins de uso e consumo. E de fato a recorrente concorda, mas não que esses produtos se reportam ao uso e consumo, e tampouco que consta essa informação do auto de infração. E, de fato, em diversos casos análogos, a recorrente já enfrentou, a recorrente e demais contribuintes já enfrentaram essa discussão de uso e consumo versus produto intermediário, mas que, de fato, há uma mínima fundamentação em outros casos. E, nesse caso, nenhum motivo e fundamento específico foram invocados para justificar que se tratariam de produtos de uso e consumo. E, inclusive, há um caso análogo do mesmo contribuinte, que é o auto de infração 4063767, sob a mesma acusação, mesmos produtos, e foi reconhecido justamente a nulidade do lançamento pela precariedade do auto de infração. Basicamente, é um espelho desse processo administrativo, só tem como base filiais diferentes, mas é um espelho até em questão de fundamentação ou ausência do auto de infração. E nesse caso, ficou bem evidente no voto da Câmara Ordinária e foi mantido em instância superior por impossibilidade de ausência de análise de provas. Basicamente, o acórdão análogo ele reconheceu a falta de explicação do fiscal sobre os motivos que levaram a concluir que tais materiais seriam de uso e consumo e que não há qualquer descritivo, como narrado anteriormente para Vossas Excelências, na planilha elaborada pelo fiscal e no relato circunstanciado. Como inexiste qualquer explicação, a quinta Câmara Julgadora, à época do julgamento, reconheceu a nulidade do auto e que foi mantido. Diante desse cenário, Excelências, a recorrente entende que o fisco ele infringiu o seu dever de motivar o auto de infração em grave violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, razão pela qual eu encerro minha sustentação oral pleiteando pelo integral provimento desse recurso ordinário para que seja declarada a nulidade material do auto de infração e me coloco à disposição de Vossas Excelências para eventuais esclarecimentos. Obrigado. Agradeço, doutor Marcos. Só um momento aqui, estou fazendo uma pequena correção aqui de erro de digitação. Muito bem, vou passar a leitura do voto. A autuada alega nulidade da autoinfração por falta de motivação em razão de, abre aspas, o fisco paulista não expôs qualquer razão pela qual compreende que os bens acima descritos não atribuíram direito ao crédito semestre, deixando de motivar suficientemente o autoinflação. Entendo que não existe razão autuada. Os relatos e acusações dos itens 1 e 3 do AIN são claros. Só. Os relatos das acusações dos itens 1 e 3 do AIN são claros e expressos no sentido de que eles decorrem do creditamento do imposto para entrar em mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. E os demonstrativos 1 e 3, folhas 16 a 25 e 938 a 955, contêm descrição detalhada de cada mercadoria, inclusive o local da sua aplicação. Portanto, não se trata de menção genérica ou vaga, oferecendo a possibilidade do contribuinte contestar especificamente cada origem do crédito considerado indivíduo, em razão de as indicadas e detalhadas mercadorias serem consideradas como de uso e consumo do próprio estabelecimento do fisco. O artigo 66, inciso 5 do regulamento é específico para a vedação do crédito, em especial para o uso e consumo do próprio estabelecimento, assim entendida a mercadoria que não foi utilizada na comercialização ou que não foi empregada na integração do produto ou para consumo no respectivo processo de exploração ou produção rural, ou ainda na prestação de serviço sujeito a imposto.
Assim, a referida norma está em perfeita consonância com as apurações dos itens 1 e 3 do AIN, ou seja, os fatos estão apontados nos relatos de infrações, e a norma tida como infringida está indicada de acordo com os tais fatos. Portanto, o fisco apontou a subjunção dos fatos à norma. O artigo 11 da Lei 13.457 dispõe que as incorreções ou omissões de autoinflação não acarretarão sua nulidade, quando ele constar elemento suficiente para se determinar com segurança a natureza da inflação da pessoa infratora. A pessoa infratora está determinada com segurança, ou seja, a autuada que praticou o ato de ser acreditado no imposto, fato não reputado, assim como a natureza de infração imputada, isto é, o acreditamento indevido para entrada de mercadorias para uso e consumo no próprio estabelecimento. Os documentos juntados pelo fisco são coerentes com as infrações apontadas, não ensejando qualquer dúvida quanto à natureza delas, ou seja, os demonstrativos, notas e livros fiscais juntados pelo fisco estão encadeados com as acusações fiscais dos itens 1 e 3 do AIN, não se poderá aventar qualquer outra de natureza diversa. Ademais, o fisco notificou e renotificou o contribuinte a demonstrar e justificar a origem dos créditos lançados. As folhas 1436, a autuada faz citação de Marco Aurélio Greco, interpretando o caput artigo 20 da Lei Complementar 87 de 96, no sentido de que, abre aspas, todas as entradas de mercadorias geram direito ao crédito de ICMS, qualquer que seja sua destinação, modo de utilização, qualidade técnica, etc. Ou seja, trata-se de interpretação de legislação que é matéria de mérito e não de nulidade ou autoinfração por falta de motivação. Os motivos da autuação estão expostos de acordo com o entendimento fisco, sendo apreciados com mérito e não conforme a interpretação das normas almejada pela autuada. O aprofundamento da matéria é questão de mérito, que não foi objeto de objeção de nulidade do decidido perante a Câmara Superior. O STJ expôs: se a preliminar se confunde com o mérito, pode o julgador deixá-la para examinar com a questão de fundo. Aí, nesse sentido, o STJ, o ministro Olindo Menezes, ademais, resta esclarecer que essa preliminar se confunde com o mérito, por se tratar de tema ligado ao conjunto probatório, devendo o assunto ser apreciado no momento próprio. Start rejeita a alegação de nulidade da infração por falta de motivação. Relativamente aos juros, a súmula 10 do CIT foi revisada nos seguintes termos: os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multas exigidas na inflação estão limitados à taxa Selic. O artigo 52 da Lei 13.457 determina o caráter vinculante da súmula perante os órgãos do CETIT, assim a sua observância é obrigatória. Start limita a aplicação dos juros à taxa Selic. Atendido determinado pela Câmara Superior, o recurso ordinário é conhecido e parcialmente provido apenas para limitar a aplicação dos juros sobre imposto e multa à taxa Selic. É assim que eu voto. No momento que eu vou fazer registro do voto, o voto está registrado, o processo está em discussão. Doutor Eduardo solicitou vistas. Sim, presidente, eu queria dar uma analisada com calma, principalmente diante da arguição do patrono de que não haveria demonstração justificativa para se considerar bens de uso e consumo. E aí eu entrego rápido. Ok. Então, vistas concedidas ao doutor Eduardo Soares de Mello. Então, doutor Marcos Vieira, o processo retornar em breve. Agradeço a presença. Eu que agradeço. Excelente dia a todos. Obrigado. Bom dia. Passar para o processo de GE Óleo e Gás do Brasil Limitada, recurso de ofício, relator Dr. Carlos Henrique. Não há protesto por sustentação oral. Obrigado, presidente. Vamos lá. O auto é composto de uma infração, deixou de pagar por meio de recolhimento de ICMS especiais, o ICMS no valor de tanto, devido à importação por enquadramento indevido nos itens 1 e 2, parágrafo 1º do artigo 3º do Decreto 58.388/2012, uma vez que as operações de importação praticadas pelo contribuinte GE Oil em 12/6/2013, 18/6/2013, 20, 28/10/7, 17/7, 24/7/2013, 8/8/2013, 23/8, 2/10, 7/10/2013, 9/10, 22/10 de 2012/2013, não estão abrangidas pelo diferimento previsto no Decreto 58388, de 14 de 9/2012,
conforme se comprova pelas cópias e dos documentos juntados. Os valores de ICMS de exportação devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias, atuador hidráulico, de mercadorias como atuador hidráulico, atuador submarino, cilindro hidráulico, corpo de interior do conector da linha de fluxo, cotovelo usinar, linha de fluxo de tubulação, interligação, válvula tipo de gaveta e informações referentes nas DIs, números tais. A empresa autuada apresentou tempestivamente defesa, folhas 22.209.231, da qual ela alega, houve conversão do julgamento em diligência dos folhas 274.278 para encaminhamento do processo ao agente fiscal atuante para que se manifestasse. Quanto às provas juntadas das folhas 260 e 266, tendo em vista que as alegações apresentadas pela defendente pela empresa autuada de que formalizou via Siscomex pedido de concessão do regime de drawback, suspensão integrado, para importação de peças e partes de posterior exportação das árvores de Natal, entre aspas, com ela fabricadas e que tal pedido foi deferido pela Secretaria de Comércio Exterior, SESEX, por meio do ato concessório final 615, cuja validade expirará apenas em 14 de setembro de 2017. Quanto às provas e alegações de que, faltando ainda mais de um ano de prazo para a realização das exportações das árvores de Natal, que pode ser feita até 11 de 4 de 2017, a Cefaz de São Paulo resolveu se antecipar e exigir da GO e o Gás agora o recolhimento do ICMS relativo às 14 importações de peças e partes feitas em 2013, ignorando solenemente a isenção da tributação gerada pelo regime de drawbacks e a habilitação do repetro, prevista expressamente no artigo 6º do Decreto 58388 de 2012. Em resposta à diligência, o agente fiscal emitiu parecer, concluindo que a empresa autuada não poderia se utilizar do regime aduaneiro de admissão temporária para as DIs mencionadas. A empresa autuada se manifestou sob parecer de diligência, expedido pela fiscalização de folha 288 e 292, rebatendo as afirmativas da fiscalização e requerendo o prosseguimento com o julgamento da defesa apresentada. Houve uma nova conversão de julgamento e diligência de folhas 293 e 294 para que o agente atuante se manifestasse acerca das alegações apresentadas pela empresa atuada, de folhas 288 e 292. Em resposta à diligência, o agente fiscal emitiu um novo parecer, de folhas 296 e 298, reafirmando que as empresas autuadas não poderiam se utilizar do regime aduaneiro de admissão temporária para as DIs mencionadas. E a empresa autuada reprisou suas afirmativas sob parecer de diligência expedido pela fiscalização, de folhas 304 e 307, requerendo prosseguimento com o julgamento da defesa apresentada. Houve uma nova conversão de julgamento em diligência, de folhas 312 e 314, para que a empresa autuada anexasse aos atos documentos comprobatórios de exportação dos produtos citados no ato de concessórios de drawback. A empresa autuada se manifestou anexando os documentos e prestando novos esclarecimentos. A decisão de primeira instância, de folhas 388 e 407, julgou insubsistente o auto de infração, ficando ressalvado o fisco novo trabalho fiscal no que coubesse, tendo a Fazenda Pública recorrido de ofício. A representação fiscal, no parecer tal de folhas 408 e 423, manifestou-se pelo provimento do recurso de ofício, tendo a empresa atuada apresentado suas contra-razões de folhas 427 a 435. A 12ª Câmara deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas, folhas 443 e 455, converteu o julgamento de diligência para que a autuada esclarecesse as diferenças de quantidade constante no ato concessório de drawback, comprovado o deferimento de eventuais pedidos de alteração. 2. Trouxesse aos autos documentos comprobatórios de que fazia jus de isenção, especialmente as provas de apresentação dos documentos no posto fiscal a quem está vinculado e dos registros de exportação até totalizar as quantidades que deveriam ser exportadas, de acordo com o ato concessório. Cópia dos documentos fiscais de exportação e comprovantes de utilização das mercadorias importadas na fabricação dos produtos exportados e de que, após exportação, houve isenção dos tributos federais, dentre outros, bem como de que fez jus à redução da carga tributária relativos ao repetro. A representação fiscal concluiu no parecer que a diligência não havia sido cumprida pela empresa autuada. A empresa autuada solicitou o prazo complementar de 30 dias para o cumprimento da diligência, tendo o digníssimo juiz relator da 8ª Câmara deste egresso Tribunal de Impostos e Taxas, folhas 474 e 490,
para a qual o processo foi distribuído e convertido novamente em julgamento de diligência para que a empresa apresentasse os documentos já relacionados à diligência anterior. A empresa, em manifestação, junta os documentos dos autos e cumpre a diligência. A representação fiscal no parecer de folhas 1600, final 21, de folhas 1605 a 1607, encaminhado ao agente fiscal atuante, se manifestou as folhas 1609 a 1655 em parecer de diligência, concluindo que a empresa atuante não foi capaz de atender a notificação, não tendo apresentado a documentação das operações de drawback, suspensão, nem da nacionalização das mercadorias importadas, nem do regime especial de diferimento, não fazendo jus à isenção do que alegou. Diante da manifestação do agente fiscal, a representação fiscal pugna para o provimento e recurso de ofício. Vou direto ao voto. Primeiramente, conforme se comprova os documentos juntados, as folhas 260, 262 e 322 e 324, o ato concessório do regime drawback, final 615, as operações de importações praticadas pelo atuado constantes nas DIs, da qual a menciono são várias, encontra-se com a suspensão de recolhimento de tributos amparados pelo ato concessório do regime de drawback, número final 615, homologado e deferido pelo Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio Exterior, SISCOMEX. Razão assiste a referência atuada, eis que os documentos juntados, folhas 13 a 198, 260 a 266 e 322 a 341, resulta claro que as referidas operações de importação encontram-se amparadas pela isenção do ICMS, conforme disposto no livro 6, anexo 1, isenções, artigo 22 do Regulamento do ICMS, e artigo 6º do Decreto 58388/2012, aprovado pelo Decreto 45.490/00. No contexto dos documentos acostados, verifica-se que as importações efetuadas pela empresa atuada ocorreram de junho a outubro de 2013, com a suspensão do recolhimento de tributo, tendo em vista o ato concessório de drawback, final 615, conforme se comprova pelos documentos de folhas 13 a 198, 260, 262, 322 e 324, declaração de importação, guias para a liberação de mercadoria estrangeira, sem comprovação do recolhimento de CMF, DAMPs e livros de registros fiscais dos documentos de mercadorias e aquisição de serviços do ato concessório drawback trigarado. Verifique-se ainda os documentos de folha 370, declaração de importação, guia para a liberação de mercadoria estrangeira, sem comprovação do recolhimento do CMS e as DAMPs. Consta a informação de que os tributos estavam suspensos em razão do ato concessório do regime drawback, 615, e esse ato concessório foi expedido e deferido pelo órgão competente para a homologação do SISCOMEX. No tocante às exportações, a empresa atuante apresentou, além dos documentos solicitados nas diligências, extratos de todos os registros de exportação das árvores de Natal, entre aspas, fabricados com as peças importadas via drawback, emitidos pela Secretaria de Comércio Exterior. O extrato atualizado do referido ato concessório emitido pelo SISCOMEX, que atesta o devido cumprimento do compromisso pelo atuado foi os 4, 9 meses seguintes. Por conseguinte, da análise de dos documentos encostados dos autos, restam também comprovadas exportações das árvores de Natal, fabricadas com peças e partes importadas pela empresa autuada com base no ato concessório 615, como restou comprovado pelos extratos registros de exportação emitidos pela CSEX, todos indicando que a operação estava sob o amparo do drawback com a menção expressa do ato concessório final 615. Ante acima exposto, com esse recurso de ofício, enumero e nego provimento, mantendo a íntegra da decisão proferida em certo julgamento de defesa, no qual julgou subsistente uma auto-infração de imposição e multa, assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. Pedi apenas para fazer o registro do voto. Já está registrado, presidente. Tudo bem, eu vou, com a licença do doutor Carlos, vou pedir vistas. Essas Pode. operações são bem complicadas, né, nas normas, né? Eu vou ver com um pouco mais de detalhes. Ok, presidente. Eu só queria fazer um comentário, doutor Sim. Carlos. Parabéns pelo voto, né? Acho que o doutor analisa
muito bem, colocou as referências nas páginas. Só o que me assim, o que me incomodou, e eu até também, assim, não vou pedir vistas, mas também vou analisar, porque me incomodou porque as diligências, né, o fiscal insistiu que não foi Sim. comprovado, não foi comprovado, o contribuinte não tinha direito a esse E regime. houve várias conversões, né? Houve várias conversões em diligência. Em todas elas, inclusive na última, né, que nós fizemos até um parecer, está lá que o fiscal diz, não comprovou. Então, eu fiquei, eu fiquei assim, por isso que eu fiquei receosa, né? Então, eu também vou dar uma olhadinha. Assim, qualquer coisa eu trago uma manifestação na sessão quando for pautado. Muito bem. Então, o processo de GE Óleo e Gás será retirado em vistas, retornar em breve para julgamento. Passar para o processo de produtos eletrônicos Metaltex Limitada, recurso ordinário de minha relatoria. Só um momento que eu vou registrar a ausência do patrono. Muito bem, trata-se de recurso ordinário interposto contra a Profilha PDTJ3, que julgou parcialmente procedente o AIM. Eram 10 acusações fiscais, mas os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 7 foram integralmente recolhidos, conforme certificado pelo fisco. Então, restaram em discussão o item 6, 8, 9 e 10. Item 6. Creditar-se indevidamente semestre devido à operação de aquisição de mercadoria para uso e consumo próprio estabelecimento. Gasolina, etanol, gás natural e diesel comum. Item 8. Deixar de pagar ICMS apurar por fundamento o artigo 509 e 509-A do regulamento. Embora devidamente notificado, não foi comprovado o lançamento de notas fiscais discriminadas demonstrativo no livro de registro de entradas. Item 9. Deixar de escritório no livro de registro de entradas notas fiscais eletrônicas de fornecedores relativas a operações de entrada de mercadorias e serviços tributados, sem que já se encontravam escritórios de operações e prestações do período. E o item 10, acusação fiscal, deixar de escriturar no livro de registro de entradas, notas fiscais eletrônicas de fornecedores relativos a entradas, mercadorias e serviços não tributados. A adição primeira instância julgou procedente o item 6, parcialmente procedentes os itens 8, 9 e 10 do AIM. A doutora impugnação fiscal ofertou parecer propugnando o provimento parcial do recurso de ofício. Inconforme à adição primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, requerendo improcedentes os itens 6, 8, 9 e 10 do AIM, subsidiariamente o afastamento dos itens 9 e 10 do AIM pelo princípio da conjunção e limitação dos juros à Selic. Em suas contrarrazões, o contribuinte requereu a manutenção da decisão recorrida. A autodeterminação fiscal manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário. Acolhendo a 15ª Câmara Julgadora, deu parcial provimento do recurso de ofício, manteve os itens 6, 9 e 10 e cancelou o item 8 do AIM. A Câmara Superior não conheceu o recurso especial do contribuinte e conheceu o recurso especial à Fazenda Pública para anular a decisão do recurso ordinário contra o item 8 do AIM. Acolhendo a 3ª Câmara Julgadora, anulou a decisão primeira instância contra o item 8 do AIM. Foi preferida nova decisão de primeira instância contra o item 8 do AIM. Acolhendo a 4ª Câmara Julgadora, anulou a decisão primeira instância contra o item 8 do AIM. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente do item 8 do AIM, não havendo recurso de ofício nos termos da portaria CAT 142 de 2009. Inconforme à decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando as seguintes alegações: necessidade de reforma contra a indevida manutenção da parcela dos itens 8, 9 e 10 da autuação, aplicação do princípio da construção e inaplicabilidade dos juros de mora. Por fim, requer em procedência do item 8, a absorção dos itens 9 e 10 do AIM e limitação dos juros da taxa Selic. A doutora impugnação fiscal manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário. Eis o relatório, vou ao voto. Inicialmente, observo que os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 7 do AIM foram integralmente recolhidos, conforme certificado pelo fisco. Deste modo, nos termos do artigo 88, Lei 13.457, quanto aos referidos itens do auto-inflação, o processo administrativo tributário resta extinto. Relativamente ao item 6 do AIM, a 15ª Câmara Julgadora manteve a vigência fiscal,
e a Câmara Superior não conheceu o recurso especial do contribuinte. Assim, houve o trânsito de julgado administrativo contra o correspondente acusação fiscal. Quanto aos itens 9 e 10 do AIM, a Correia 15ª Câmara Julgadora deu parcial provimento com seu ofício, seguintes termos. Inicialmente, deve ser analisado o recurso de ofício. Pois bem, correto está o entendimento do ministro julgador de primeira instância no tocante aos notas fiscais elencadas às folhas 6.232, diante do material probatório constado nos autos, especificamente o livro de registro de entradas, exercício 2015, confirmado até pelo TRF autuante. Comum o entendimento do TRF autuante e, para tanto, transcreva a manifestação de folhas 8.512. Então, foi transcrita essa manifestação do TRF autuante. Diz o seguinte, a decisão 15ª Câmara Julgadora, deste modo, os documentos fiscais relacionados ao demonstrativo de folhas 6.237 não devem ser excluídos dos itens 8, 9 e 10 do AIM. Logo, o recurso de ofício deve ser parcialmente provido. Verifique-se recorrente contra os itens 9 e 10 do AIM que os referidos documentos fiscais de saída com destinatária autuada não se encontram cancelados, assim corretas as acusações descritas nos itens 9 e 10 do AIM exordial. Agências fiscais mantidas nos itens 9 e 10 do AIM não foram objeto de recurso especial do contribuinte contra o seu mérito. Agências fiscais excluídas dos itens 9 e 10 do AIM não foram objeto de recurso especial da Fazenda Pública Estadual contra o seu mérito. Assim, quanto aos itens 9 e 10 do AIM, restaram excluídas as notas fiscais listadas, as folhas 8.232. Um momento só conferir aqui as folhas. Isso. E mantidas as demais agências fiscais com trânsito de julgado administrativo. O mesmo ocorre em relação à parcela excluída do item 8 do AIM, do recurso de ofício, que não foi objeto de recurso especial da Fazenda Pública Estadual, contra o seu mérito. Deste modo, há trânsito de julgado administrativo contra a parcela excluída do item 8 do AIM do recurso de ofício. Feitas as observações acima, passo a apreciar o recurso originário do item 8 do AIM como determinar a Câmara Superior. O item 8 do AIM acusa o contribuinte de deixar de pagar o ICMS em razão do levantamento fiscal que apurou diferenças decorrentes de notas fiscais não registradas no livro de registro de entradas. Como exposto no item 1 deste voto, as acusações pela falta de registro de notas fiscais no livro de registro de entradas, itens 9 e 10 do AIM, que foram objeto de recurso ordinário, restaram mantidas pela Correia 15ª Câmara Julgadora com trânsito julgado administrativo. Assim, no mérito, mantidas as acusações de falta de registro de notas fiscais no livro de registro de entradas, persistem as diferenças apontadas no levantamento fiscal, uma vez que decorrendo o referido fato. Deste modo, mantém as agências fiscais do item 8 do AIM, excetuadas excluídas no recurso de ofício. Quanto à alegação da aplicação do princípio da construção, passo a expor meu entendimento. Observe que não são todas as notas fiscais dos itens 9 e 10 do AIM que compõem o item 8 do AIM, mas sim e somente as notas fiscais de folhas 550. As notas fiscais do item 10 do AIM não compuseram o item 8 do AIM, uma vez que referem-se a operações e prestações não tributadas. Assim, não faz parte do tipo acusatório deixar de pagar ICMS no item 8 do AIM, não havendo, portanto, que se falar em construção relativamente a operações e prestações que não fizeram parte de mais de um tipo infracional. Como exposto acima, nem todas as notas fiscais do item 9 do AIM compuseram o item 8 do AIM. Deste modo, somente pode haver aplicação da construção para as notas que fizeram parte das duas acusações fiscais. Para as notas fiscais listadas nas folhas 550, entendo que se aplica a construção, uma vez que a própria descrição do tipo acusatório do item 8 contém a descrição de deixar de escriturar notas fiscais do livro de registro de entradas, item 9 do AIM, o que demonstra que as respectivas condutas não são autônomas. A infração de natureza formal é absorvida pela infração de natureza material. O parágrafo 3º do artigo 85 da lei 6374 determina as hipóteses em que haverá a acumulação de penalidades. Entendo que, afim da norma, trouxe as hipóteses que foi possível, considerando os tipos infracionais em abstrato, identificar situações de absorção de condutas. No entanto, em concreto, as infrações são descritas conforme suas situações fáticas. Assim, entendo ser possível identificar a ocorrência da construção não prevista a priori no parágrafo 3º do artigo 85 da lei 6374. Em situação envolvendo as duas acusações em questão, nos pendentes autos, a Câmara Superior decidiu no mesmo sentido no julgamento dos AINs 30.27.767, dígito 6, relator Dr. Alberto Podquerque, e 40.05.189, dígito 4, relator Dr. Argos Campos Ribeiro Simões. Start. Exclua as notas fiscais de folhas 550 e que fizeram parte do item 9 do AIM das agências fiscais do item 9 do AIM. Note-se que a matéria.
1. Foi arguido em recurso ordinário e não foi objeto de ação proferida pela 45ª Congeladora em razão do afastamento do item 8 do AIM. Foi arguida no recurso especial autuado e não foi decidida pela Câmara Superior em razão da anulação do proferido pela 45ª Congeladora contra o item 8 do AIM. Foi novamente arguído em recurso ordinário de folhas 8.884 a 8.906. Assim, entendo que ela deve ser apreciada, uma vez que as razões da sua não apreciação anterior não estão presentes nessa decisão, e sendo expressamente ventiladas pela autuada, deve ser objeto de prestação jurisdicional. Relativamente aos juros, a revisar a súmula da desse TIT expôs. Os juros de mora aplicáveis, o montante do imposto e multas exigidas de autoinflação são limitados à taxa Selic. O artigo 52 da Lei 3.457 determina o caráter vinculante das súmulas do prevencional do CETIT. Assim, os juros de mora aplicados ao montante do imposto e multa devem ser limitados à taxa Selic. Pelo exposto, com isso, dou parcial pelo recurso ordinário para excluir as notas fiscais listadas às folhas 550 da agência do item 9 do AIM, é limitar a aplicação dos juros sobre o montante do imposto e da multa à taxa Selic, mantendo mais as demais agências referidas do AIM e o quanto decidido as folhas 8.630 a 8.634. Só um momento, só que eu vou fazer uma pequena correção. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Doutora Maria Cláudia? Doutor, eu acho que eu vou registrar uma manifestação. A minha questão aqui é a seguinte: não é nem a construção. O doutor já sabe que a representação fiscal é contrária. Eu analisei o processo, né? Esse processo teve aí muitas etapas, vários julgamentos. Na minha concepção, o doutor não poderia julgar o item 9, porque a Câmara Superior lá atrás voltou o processo apenas para julgar o item 8. Tanto é que a representação fiscal, quando fez as novas contrarrazões, se o contribuinte apresentou isso no recurso ordinário, ele está errado, porque a Câmara Superior falou julgar apenas o item 8. Todas as câmaras julgadoras que vieram antes, né, e que apresentaram um voto, uma decisão, julgaram apenas o item 8. O julgador de primeira instância julgou apenas o item 8. Então, eu acredito que não é possível julgar o item 9. As contrarrazões da representação, inclusive, falam, as últimas contrarrazões, o item 9 e 10 não está em discussão, porque a Câmara Superior pediu para voltar apenas para julgar o item 8. Então, eu acredito que, assim, com todo, não interprete mal, mas com devida vênia, isso é passível de nulidade pela Câmara Superior. Eu entendo o seguinte, Maria Cláudia, eu fiquei em dúvida. O mérito do item 9 e 10, eu não estou discutindo, o mérito. Né? Já no meu próprio voto, diz que estou julgado o mérito. Só que, no entanto, a consunção, o contribuinte, ele alegou isso desde lá atrás. E ninguém se manifestou. Por que ninguém se manifestou? Porque, primeiro, a 15ª julgadora cancelou o item 8. Então, não teria razão para apreciar a consunção. Então, não apreciou. Depois, ele alegou, o contribuinte alegou a consunção no recurso especial. Novamente, não foi objeto do voto vencedor. Por quê? Porque o voto vencedor anulou a decisão contra o item 8 do AIM. Tá? Então, mas a gente não pode passar por cima da Câmara Superior, doutor. A Câmara Superior decidiu que o que está decidido, está decidido. Mas não tem decisão sobre consunção. Então, mas se não tem decisão, se a Câmara Superior
entendeu que isso tá, que o assunto relativo aos itens 9 e 10 está terminado, na Não, minha não é isso que ela concepção está falou. Não, terminado. desculpe, não foi isso que ela falou. Não Hum. foi isso que ela falou. Ninguém decidiu a construção, nem a Câmara Superior apreciou a construção. O voto vencedor não falou de construção, né? Por quê? Porque tinha razões. Uma, porque foi cancelado o item 8, e a outra, porque a Câmara a decisão do que cancelou o item 8. Então, não, de fato, ninguém apreciou a construção, nem a Câmara Superior, né? A Câmara Superior também não apreciou a construção. Eu não apreciei o mérito quanto os itens 9 e 10, estão mantidos do jeito que estavam, Não, né? sim. Agora, a construção, no meu entendimento, foi pleiteada desde o início e nunca ninguém se manifestou, né? Então, eu entendo que ao restabelecer o item 8 do AIM, né, então eu teria que apreciar a construção, né? Esse é o meu entendimento, justamente Não, porque ninguém apreciou. tudo bem. Nem a Câmara Superior também não apreciou a construção. Ela não restringiu, dizendo que não, que a construção não se aplica. Não, eu Esse é o meu respeito, entendimento. doutor, mas eu vou fazer a manifestação, Ok. tá? Então, por isso que Tudo eu bem? vi essa ligação da representação fiscal, por isso que ao final do item 3 do meu voto, Acho que eu fiz a minha observação, eu né? acho que o devido processo legal aí está prejudicado para nós, Eu acho que não. Eu acho entende? que está prejudicado por contribuinte se não foi apreciado, né? Isso que eu acho que está Não, prejudicado. Porque bem, ele daí alegou teria que talvez voltar para o julgador, então, não sei, porque para nós falarmos sobre isso ou fazer uma diligência, eu não sei, não dava para falar diretamente não, sobre diligência isso. não tem, né? Não sei, para falar, para a representação fiscal se manifestar, mas assim, mesmo assim, Manifestar também acho que não, porque eu a acho que a representação Câmara fiscal, Superior teria que ter falado, entendeu? Caso seja restabelecido o item 8, não sei, poderia ser não, julgado o argumento, porque os juízes da Câmara Superior teriam que ter não olhado falou, esse argumento. não avaliou. O voto Então, vencedor não avaliou. A primeira instância julgou parcialmente procedente dos itens 8, 9 e 10. No fundo, é isso que vai restar. Então, a primeira instância já apreciou a construção. A primeira instância apreciou. Ela julgou parcialmente procedente dos itens 8, 9 e 10. Que afinal é isso que vai restar, né? Então, não tem tá, como mesmo anular. assim eu vou fazer a manifestação, pediria Ok. licença para fazer. Não, Só, tranquilo. tudo Tá, eu bem? entendo, mas eu acho que aí, se eu É não que apreciar, quem vai estar prejudicado é o contribuinte e ele pode alegar, tudo né? bem. Eu vou fazer, eu já tinha feito, mas vou acrescentar aqui só rapidamente, tá? Não, tranquilo. E a representação fiscal já se manifestou sobre essa matéria várias vezes no processo, nas contrarrazões. Eu também acho que não teria razão para fazer diligência.
Tá registrado, doutor. Ok. O processo ainda está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário de produtos eletrônicos Metaltex Limitada foi conhecido e parcialmente provido. Muito bem, com isso encerramos os processos de hoje. Podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos do Estado de São Paulo, do dia 18 de junho de 2024. Agradeço a presença de todos e pedir para o Jailson encerrar a gravação.